Nós vamos conversar agora com o professor Elcio Kleinpohl, ele que é médico oftalmologista, também professor do curso de medicina da Unesp Guarujá. Professor Elcio, quais são as principais orientações em relação à medicina oftalmológica com essa questão do novo coronavírus? Olá, Ana, muito obrigado pelo convite. Bom, Ana, do ponto de vista oftalmológico, não é? O coronavírus, ele se comporta e a nossa preocupação primeira é sempre com as possibilidades de infecção, não é? Então, nariz, boca e os olhos não são diferentes, não é? Apesar de nós não termos estudos científicos ainda comprovando a presença do vírus, que o vírus pode causar uma doença através só dos olhos, mas o conjunto da obra, né, Ana, favorece. Então, desde o nariz, boca e olhos, tá certo? A principal medida ainda não é o distanciamento social, tá certo? Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, para que todos fiquemos em torno de 2 metros uns dos outros. Mas como às vezes é muito difícil, Ana, manter esse distanciamento, tá ok? Em seguida e conjuntamente com a ação de distanciamento vem a higienização das mãos e o uso do álcool gel, não é? Então, a higienização das mãos, Ana, é muito importante para os olhos. Toda vez que você for pegar os seus óculos, lave suas mãos antes e antebraço, não só as mãos, mas antebraço, por pelo menos 30 segundos com sabonete ou sabão. Tá certo, Ana? Então, lavando isso, você pode tirar os seus óculos, por exemplo, lava os óculos com sabão também, tá certo? Por 30 segundos, como se estivesse lavando as mãos. Seca os mesmos e depois, Ana, não é? Faz novamente a lavagem das mãos. Por exemplo, eu estou com o meu óculos aqui, eu não costumo utilizar, né, enquanto eu estou no estúdio, quando estou gravando, mas é um ativo que a gente precisa, né, para fazer uma leitura, para fazer as atividades, né? E quando a gente está em um ambiente que de repente não tem como lavar os óculos, o senhor recomendaria ou não aquela questão da flanelinha, de limpar com algum um lenço descartável, por exemplo? Qual seria a medida mais adequada em relação aos óculos? É a lavagem das mãos e dos antebraços e dos óculos mesmo, tá certo? Porque senão você vai manter o ciclo, não é? De contaminação. Apesar de os olhos não serem responsáveis pelas infecções recorrentes aí, não é? Mas eles fazem um papel importante porque a lágrima é drenada para o nariz. E quando você faz a inspiração, ou seja, tá certo? Isso vai para os pulmões. Então, há vírus nas secreções, isso é comprovado, certo? Na lágrima também nós temos vírus, ok? Então, todo cuidado é pouco, Ana. Higiene das mãos, do antebraço, antes de tudo e para todos, não é? Então, lavar os óculos antes de colocá-los na face de novo. E, evidentemente, lavar a face também, não é? Não somente os óculos, mas lavar a face também. Verdade. Eu nunca utilizei lentes de contato, mas acredito que as pessoas que fazem esse uso recorrente já sabem da importância dessa questão da higienização, né? Mas ainda intensificar isso nesse período em relação ao novo coronavírus, né, professor? Sem dúvida, o cuidado tem que ser redobrado nesse momento. Porque você está colocando, a lente de contato é um corpo estranho para o organismo. Muitas pessoas aumentam ou até diminuem a secreção de lágrima. Num primeiro momento diminui porque é um corpo estranho e depois junta debris, e esses debris podem conter vírus. Então, quanto mais nós lavarmos os olhos, melhor, mais fisiológico, melhor. Muito cuidado com a lente de contato, certo? Aonde se deixa, como manusear, tá certo? Então, Sempre lavar lavando as mãos antes de muito bem. Não é pegar bem? nesse material. Muito bem, muito bem. Lave muito bem as mãos. Se você lavar por 30 segundos, lave por 1 minuto e meio. Tá certo? Não vou condenar quem está usando a lente de contato, mas os cuidados terão que ser redobrados nesse momento. Pode me perguntar assim, mas e o coronavírus pode dar conjuntivite? Em 0,8 a 4,8 dos casos, em média, nós temos conjuntivite.
Mas essa conjuntivite, ela se comporta como qualquer outra conjuntivite viral. Então, Uhum. não é pela conjuntivite que a gente vai diferenciar o coronavírus. E não quer dizer que você que esteja com conjuntivite, você tenha o coronavírus também. Procure sempre o seu profissional, não é? De confiança, e ele vai te esclarecer isso, certo? Então, não chegue à conclusão que você está com conjuntivite e você está com coronavírus. Porque Até porque são outros sintomas também, né? os outros vírus sazonais, por exemplo, da primavera, das conjuntivites alérgicas, o quadro é muito semelhante, certo? Então, não podemos dizer, olhar para a pessoa e dizer, você está com conjuntivite e está com coronavírus, porque nós estamos vivendo uma época de pandemia. Uhum. Tenham muito cuidado a se aproximar da pessoa e falar isso para a pessoa, tá certo? Ok? Eu sinto na rua, Ana, não sei se você tem essa sensação também, que qualquer um que tosse, qualquer um que espirra, está com coronavírus. Não é assim, né? O coronavírus tem um quadro clínico bem descrito já, tá certo? Às vezes ele passa despercebido, porque o paciente nem febre tem, não tem tosse, não tem outras queixas, tá certo? E ele está transmitindo o vírus, então ele é assintomático e está transmitindo. Todo mundo é suspeito hoje, não é? Por isso, isolamento social é importante. Importante essas medidas, né, de orientação e também sempre buscar informações em dados oficiais, né, professor, para evitarmos aí as fake news, né? Exatamente. Então, até voltando um pouquinho mais para a oftalmologia ainda, não é? A sugestão fica, ou as sugestões ficam, lavar bem as mãos antes de manipular, evitarmos de levar as mãos aos olhos, né? A gente faz isso mais ou menos, em média, 23 vezes ao dia, Ana. É muito. E quem tem rinite, professor? Como é que vai fazer? É, faz assim, coça, tá certo? Mas, se coçar, lave bem as suas mãos com sabonete. Retire, porque esse vírus, o sabonete é um detergente, não é? Fraco. E o vírus, ele tem uma capinha de gordura. E o sabonete se gruda, o sabão se gruda, essa capinha de gordura, e escoa o vírus. Então, a medida mais segura atualmente, distanciamento e lavagem das mãos e antebraços. Nos meios dos dedos também, ó. Sempre, Ana. Verdade, Certo? né? Toda aquela Não é só assim, ó. ali, né? Ou a pontinha Aqui, só dos dedos, não, né, professor? não, tudo, tá, pessoal? Então, por favor, a dica de oftalmologia é essa: não se medique, não se automedique, não subestime também se ficar vermelho o seu olho, procure um oftalmologista, lavar bem as mãos, lavar os óculos também, tá certo? E só depois de lavar os óculos, lavar o seu rosto, você pode colocá-lo de novo. Tá certo. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, professor Elcio Kleinpohl, falando com a gente aqui sobre essa questão da medicina oftalmológica. Muito obrigada, professor. Eu agradeço, estou à disposição. Muito obrigado.